Fala juventude, como é que estamos? Bom dia a todos vocês. Vamos trabalhar um pouco sobre população economicamente ativa, falar um pouquinho dos segmentos de trabalho, aonde estão inseridos boa parte da população, né? E aonde está acontecendo essa debandada de empregos, né? Vamos discutir um pouquinho a estrutura da população como um todo na parte econômica, social e do trabalho, beleza? Espero que gostem. Vamos começar a aula aí. Valeu, galera. Vamos É, começar. Agora vai. Então, agora com o discurso do nosso querido Cauendre, cuidando do seu sobrinho aí. Cauendre, manda bala. é isso aí, gente. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Mesmo com as dificuldades do dia a dia, a gente tira um tempinho aqui para fazer esse discurso, para motivar vocês aqui, mais um dia aqui, para não desistir. Mesmo com a dificuldade dessa quarentena, dessa pandemia, a gente está junto e a gente vai voltar cada um vivo no barco lá da escola, tá ligado? É isso mesmo. E é bom continuar todo mundo vivo aí. É isso mesmo aí. Tamo junto aí, galera. Fé. Show de bola. Aí, Cauendre. Bom discurso. Então, primeiramente, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve, imprescindível, tchararã, o inesquecível bom dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Uau! Incredible! Seu Madruga, me vende um churro, por favor? Claro, Chavinho, foi para isso que eu... Muito bom, beleza? Bom dia, meu povo. Vamos começar mais uma aula. Nós vamos, hoje, ainda dentro de população, vamos estar falando um pouco sobre a estrutura ativa da população, né? Mostrar umas siglazinhas, uns nomes diferentes relacionados a esse mesmo assunto. Então, vamos nessa aí, pessoal? Vamos começar a falar um pouquinho sobre a população economicamente ativa, tá? Então, peguem seus cadernos, vamos fazer nota do que estamos falando aí e vamos nessa, pessoal. Fácil de trabalhar essa parte, é uma parte que vai mexer desde as pessoas que estão aptas, as pessoas que estão desempregadas, desocupadas ou não estão procurando trabalho, porque também existe essa categoria, tá? E nós vamos emplacar também, novamente, vamos fazer um destaque quanto ao quadro feminino, quanto ao quadro das mulheres, fazendo um destaque agora relacionado a essa parte mais econômica, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, a população em idade ativa, então presta atenção, população em idade ativa, o PIA, e a PEA, que é a população economicamente ativa, que existe diferença de uma para outra, porque a PIA é a população que já está na idade de trabalho, como todos vocês aí do terceirão já estão em idade de trabalho. E a PEA são as pessoas que estão economicamente ativas, elas estão no mercado. Corresponde ao número de habitantes que se encontram numa faixa etária composta por pessoas teoricamente aptas ao exercício do trabalho, que é o que nós falamos aqui do PIA, tá? Então, e eu quero que vocês entendam. A PIA, então, população e idade ativa, é que já está pronta para o trabalho, com uma diferença. Ela está pronta para o trabalho, mas não necessariamente ela está trabalhando. E a população economicamente ativa é aquela população que já está trabalhando, beleza? Já está no mercado. Joinha? Então, vamos lá. E a população não economicamente ativa? Nossa Senhora. PNEA, tá? Corresponde ao contingente da PIA que não trabalha. Opa, peraí, se assemelha um pouco com muitos de vocês. Vocês trabalham estudando, mas não têm a carteira assinada pelo fato de, eu tenho carteira assinada como estudante, tá? Isso aí muitos de vocês não têm. Alguns já têm, inclusive, a carteira assinada para ajudar no processo futuro de aposentadoria, tá? Mas a maioria de vocês está aqui, ó, não trabalham, nem está procurando trabalho. Por enquanto, o trabalho que vocês estão tendo e procurando é o estudo para conseguir entrar na universidade, para aí sim deslanchar uma carreira da qual vocês almejaram, certo? Como é o caso dos estudantes e dos aposentados e das donas de casa. Eu deixei esses exemplos, mas existem outros também. Joia? Eu quero que vocês prestem muita atenção, ó. A razão, ó, aqui, ó,
essa parte aqui é importante para a gente entender um pouquinho da economia dentro do Brasil. A razão de dependência demográfica no Brasil. Faltou um espaço aqui, ó, tá? Dependência demográfica no Brasil. Vamos lá? O Brasil vive nos dias atuais uma situação demográfica muito especial. Por quê? Quando analisando, né, quando você analisa a população e o mercado de trabalho brasileiro, nós podemos destacar o seguinte: a proporção de população economicamente ativa, de pessoas trabalhando em idade ativa, né, idade boa para o trabalho, supera de longe o número de crianças e idosos, que são as pessoas que estão sem trabalhar, vamos dizer assim, né? São as pessoas que não trabalham. Então, nós temos hoje no Brasil um número muito maior de população economicamente ativa do que o número de pessoas desocupadas. Isso é interessante, nós temos mais gente trabalhando do que gente parada. Então, o Brasil está num ápice econômico na parte do trabalho. Atenção, tá? Nós temos que aproveitar esse momento, porque daqui uns 20 anos começa a fase que todos esses adultos, ou boa parte deles, vão começar a se aposentar. Aí lembra das aulas anteriores? Nós estamos tendo menos filhos. Tendo menos filhos, tem uma implicação. Você vai ter menos adultos, que vai ter menos mão de obra. E esse monte de mão de obra que hoje existe, vai lá na frente virar idoso. Vai dar um problema no sistema nosso previdenciário. Já está dando. Repara. Aqui nós temos um gráfico de evolução, certo? Então, esse gráfico de evolução é importante destacar com vocês, primeiro de tudo. Eles fazem projeções futuras, tá? 2020 aqui destacado, que é o ano que nós estamos, certo? Aí tem projeção futura de 2040 e 2050. Crianças e idosos, tá? Seria essa linha azul. Somente idosos, seria essa linha vermelha. Somente crianças, seria essa linha cinza. Repare, pessoal, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Olha aqui, ó. Razão de dependência da população. Presta atenção. Proporção para cada 100 adultos que estão trabalhando. 100 adultos, 100 pessoas trabalhando. Quanto de dependente teve ao longo da história? Contando de 1900 a 2050. Então, vamos lá. Num grupo de 100 adultos, nós tivemos, lá em 1900, 4 idosos, beleza? Numa média, num grupo de 100 adultos, tinha 4 idosos dependentes, né? E olha o número de crianças, 82 dependentes. 82 mais 4, 86, que é essa média. Então, num grupo de 100 adultos trabalhando, nós temos 86 pessoas dependendo desses adultos. Por que dependendo? Idoso e criança não gera lucro, não gera imposto eles para o governo. Quem gera é o adulto que trabalha e paga e compra e vende, é o que gira a economia. Então, o que interessa? Para um grupo de 100 adultos em 1900, nós tínhamos 86 pessoas dependentes, somando crianças e idosos. Todo mundo entendeu? Agora, nós tivemos um ápice, por exemplo, em 1960, que foi a parte das mais altas, né, de dependência, 87. E começou a cair. Olha, em 2000, para cada 100 que trabalhava em 2000, 54 dependentes para um grupo de 100 adultos trabalhando. Agora, olha que interessante, 2020 é o ponto mais baixo. Por que é o ponto mais baixo? É onde ainda a gente ainda está crescendo calmamente e a população está deixando de ter filho. Passou de 2020, repare que o número de idosos aumenta e o número de crianças cai. Mas mesmo assim, ó, você somando 27 mais 24, 51, certo? Você começa depois 37 mais 23, 60. Você começa a ter um aumento de pessoas dependendo de 100 adultos trabalhando. Então, a projeção, se a gente não se cuidar,
em 2050 será de 60 pessoas, dependendo de 100 adultos trabalhando, ainda é confortável, mas já é preocupante. Por quê? Criança, você não paga aposentadoria. Idoso, você paga. E repara, o idoso, ele cresce muito. Em 1900, para cada grupo de 100, nós tínhamos 4 idosos. Em 2050, então 150 anos depois, nós vamos ter 37 idosos, quase um aumento de 10 vezes, deu 9 vezes e um quebradinho. Gente, é muito grande, porque para essa galera aqui, principalmente, a gente tem que bancar eles com dinheiro, entre aspas, público, do INSS, aposentadoria. E o idoso, ele também usa da questão da saúde, não esqueçam. Por isso que o Brasil, por enquanto, está num nível, numa situação demográfica muito especial. Por enquanto, tá? Mas lembrando que a projeção é aqui para 2020. Passou disso, já começa a ser preocupante. Por isso que a reforma na Previdência, olha aqui, ó. Por isso que a reforma na Previdência, apesar de não ser agradável, inclusive para mim, foi necessária, porque senão não vai ter Previdência no futuro. Tudo bem? Então, apesar de eu ter sido prejudicado, porque eu vou ter que trabalhar 10 anos a mais, eu ia me aposentar daqui 11 anos, né? Porque eu ia me aposentar daqui 14 anos, eu vou me aposentar agora daqui 25 anos. Então, se você fizer essa proporção, né? Eu rodei nessa aí. Mas só que eu vejo que é essencial, porque senão não ia suportar pagar tanto velho da minha época. E a minha geração vai ser a geração que vai chegar aposentando com tudo, né? E nós vamos viver muito, se Deus quiser. Mas a média da nossa expectativa de vida, como vimos nas aulas anteriores, a minha geração de idosos vai viver muito mais do que 90 anos, certo? Na média. A minha geração de idosos, a de vocês, vai com certeza beirar ou passar os 100 anos. Mas vamos lá. Eu não quero viver 100 anos. Aí a gente não deseja nada, né? Quem escolhe é Deus. Vamos lá. Participação das mulheres no mercado de trabalho. Por que eu estou destacando isso? Vamos ver? Impulsionada pela necessidade de contribuir pela manutenção da família, então, primeiro caso, né, a primeira coisa que fez a mulher sair para trabalhar é a manutenção, a ajuda da família. E muitas vezes, para arcar com o sustento da casa, né, muito da época de 90 para os anos 2000, né, década de 1990 para os anos 2000, teve uma mudança muito brusca nessa questão de família, né? O número de divórcios, por exemplo, aumentou muito. E a mulher, ela acaba, na maioria das vezes, a maioria esmagadora das vezes, a mulher acaba ficando com o filho. Então, é ela que tem que sustentar a casa. Então, eu destaquei aqui o sustento da casa. Uma outra coisa que chama muita atenção também, por que a mulher ela acaba também caindo no mercado de trabalho, então, além da manutenção da família, o sustento da casa, pelo desejo de realizar-se profissionalmente. Antigamente, lá atrás, as mulheres tinham desejos de muitas coisas, mas só que a função social delas, na sociedade machista e antiga que tinha no Brasil, era que ela tinha que ter o filho, cuidar da família, porque se ela não cuidasse do filho, o filho ia ser mau elemento e a culpa era da esposa, né? Então tinha aquela questão, né, era um preconceito mesmo, raiz, né, um preconceito dentro da nossa sociedade. Então, a forma de se realizar profissionalmente, eu fico vendo vocês, principalmente agora falando com as meninas, eu fico vendo essas minhas alunas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu acho tão lindo, cara, vocês não só quererem, vocês irem atrás do objetivo de vocês, eu acho isso fantástico, né? Eu acho mais legal ainda que os meninos comungam da mesma ideia, né? Eles conversam, vocês meninos, conversam com as meninas em igualdade de condição, eu acho isso lindo, porque eu ainda peguei um pouco dessa sociedade mais machista lá atrás, né? A minha sala de aula, quando eu era menor, não quando eu já era maior, porque já tinha acabado um pouco, mas quando eu era menor, tinha um número reduzido, sim, de mulheres, tá? Era um predomínio maior de meninos, né? Passava da 8ª série, né? O 9º ano, alguns pais, principalmente que moravam na zona rural, falavam, pronto, minha filha não precisa mais estudar. Aí você ia para o 1º ano, não rolava mais tanta menina assim, né? Tinha ainda uns ou outros que falavam, cadê a menina?
Ah, tá trabalhando lá na fazenda, né? Tá não sei o que, bababá. Então tinha uns esquemas, infelizmente, assim, na época. Outro destaque das mulheres, ó, cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Moçada, é muita presença da mulher no mercado de trabalho. Eu vou mostrar já já um gráficozinho para vocês. Esse crescimento, no entanto, é realizado à custa de muita luta por parte das mulheres, uma vez que boa parte delas, né, ainda hoje é submetida, né, nos dias atuais, a uma dupla jornada. Tá? Ainda hoje tem gente que não se toca dentro de casa, vamos ajudar, tal. Não, a mulher ela tem que trabalhar o dia inteiro, chegar, cuidar da casa, cuidar do filho, pegar lá as coisas do cachorro, né, limpar a areia do gato, fazer tudo que tem que fazer em casa, é a mulher que faz. Então, tem ainda hoje, nós temos isso. Tá? Tem até uma propaganda de sabão líquido para lavar roupa que os caras, acho que é Ariel, se eu não me engano, né, que ele fala um pouco disso aí, né? Olha aqui esse gráficozinho, que bacana, ó. Brasil, percentual de rendimento médio das mulheres em relação ao rendimento médio dos homens, segundo os anos de estudo, 1990 a 2014. Então, 1999, perdão. 1999, 2004, 2009 e 2014, tá? Foi selecionado esses 4 anos. Se vocês observarem, conforme vai passando o ano, a média anual, né, a média nacional, perdão, a média do país é essa aqui, vocês observem que ela vai crescendo. Então, a mulher, sim, ela vai ganhando importância no mercado de trabalho. Ainda não como deveria ganhar, mas só que já ganha melhor que antes, beleza? Aqui, como que eu vou explicar para vocês? Ó, até 8 anos de trabalho, comparado, 8 anos de homem, 8 anos das mulheres, até 8 anos de trabalho. Olha só como subiu o salário feminino. 8 anos de experiência, 8 anos no cargo. Aqui é de 9 a 11 anos no cargo. Olha só como destaca-se a questão de 2014 para cá, como a mulher ela deu um salto também financeiro. Cai muito naquilo que nós trabalhamos na aula anterior, que eu falei para vocês. As grandes empresas estão começando a ver a vantagem que realmente existe na flexibilidade da mulher. A mulher ela é muito mais flexível que o homem, ela desempenha várias funções, enquanto o homem ele é muito focal, a mulher consegue desempenhar outras funções ao mesmo tempo. Então, ela acaba sendo bem atrativa para vários cargos de empresa. E nós vamos ver um gráfico aí, vocês vão se surpreender, né? Em mais de 12 anos, você repara que a partir, né, desses movimentos que foram acontecendo entre 2009 a 2014, também tem um destaque muito grande aqui, certo? Então, as mulheres estão aí ganhando cada vez mais esse processo. Distribuição da população economicamente ativa por setor de atividade no Brasil e no mundo. Então, vamos lá. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, tá? A população economicamente ativa mundial, em 2016, era de 3,3 bilhões de habitantes. Então, 3,3 bilhões de pessoas trabalhando no mundo, tá? A população economicamente ativa ocupada de um país insere-se no mercado de trabalho por via de 3 setores da atividade. São aqueles 3 setores básicos, eu coloquei aí só para reforçar a memória de vocês. Eu sei que todo mundo sabe, mas é importante a gente reforçar sempre. O setor o setor primário, ele envolve o extrativismo. Extrativismo vegetal, por exemplo, a agricultura, extrativismo animal, por exemplo, a pecuária, extrativismo mineral, a mineração, tá? Ele é o setor primário, então as pessoas que trabalham nesse setor. O secundário, setor secundário abrange a transformação. Pode ser construção civil, pode ser indústria, tudo que transforma você é setor secundário. E o setor terciário é o setor que vai ter serviços, prestação de serviço e comércio. Então, esse aqui extrai, esse aqui transforma, e esse aqui vende e negocia. Tudo bem? Então, a maioria da população mundial vai estar nesse aqui, ó, no terciário. Isso é um fato, tá? Nós vamos ver já em breve quanto a isso aí. Bom, analise o gráfico e explique o motivo do porquê. Então, eu vou fazer algumas indagações, espero poucos segundos, mas para vocês raciocinarem
Pense numa resposta e veja se deu certo, né? Então, vamos lá. Este gráficozinho, vou explicando, representa Brasil e Estados Unidos. Emprego no setor secundário. Eu poderia pegar qualquer um dos setores. Eu peguei o secundário porque todo mundo acha que o Brasil não, o Brasil é horrível em questão de pessoas trabalhando no setor secundário. O setor secundário do Brasil praticamente é nada perto do mundo. Então, tá aí para vocês, porque é proporcional ao número de pessoas. Não é uma porcentagem, presta atenção, não é número de vagas que você mede, tá? Então, repara, nós tínhamos, em 1870, dentro do Brasil, 5% da população trabalhando na indústria, enquanto, na mesma data, nos Estados Unidos, 22%. Beleza? Conforme o ano foi passando, lá na década de 70 para 80, nós tivemos um entroncamento de pessoas trabalhando em conjunto, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, um percentual de pessoas trabalhando, né? E esse percentual é interessante porque ele margeava 23% da população, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, trabalhando nas indústrias. De repente, na década de 80 para cá, começa a cair o número de pessoas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, trabalhando dentro da indústria, né? Hoje, no Brasil, nós temos 14% das pessoas trabalhando nas indústrias e os Estados Unidos têm 10%. Pergunta que eu faço, pergunta de número 1, tá? Por que aqui nessa situação começou a cair o número de pessoas trabalhando no setor industrial? Início dos anos 80. Muito bem. Acredito que vocês pensaram, é o início da informática, é o início da robótica. Começa a partir daqui a automatização do processo produtivo industrial. É na década de 80, começa neste momento. Aqui o Brasil ainda estava crescendo em busca de tecnologia. Aqui os Estados Unidos já estava desenvolvendo a tecnologia. Quando os dois se cruzam mais ou menos aqui nesse setor, os dois começam a cair, porque os dois começam a ter essa parte mais automática da indústria. A mão de obra humana sendo substituída por máquinas. Detalhe, acontece semelhante no setor de extração, o setor primário, tá, pessoal? A agricultura, o homem do campo sai do campo e vem para a cidade, porque a máquina toma o lugar dele. Acontece o mesmo no campo. Tudo bem? E aqui na indústria. Então, automaticamente, se eu tenho a indústria com pessoas, se eu tenho agricultura, se eu tenho a indústria com máquinas, se eu tenho a agricultura com máquinas, as pessoas vêm para a cidade para trabalhar no setor terciário. Mas a gente já discute lá mais para frente. Agora, o que eu quero destacar com vocês? Por que o número de pessoas trabalhando na indústria está tão baixo, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos? Pensem. Muito bem. O processo industrial, a indústria só cresce. Mas só que a mão de obra na indústria só cai. Em virtude ainda deste início aqui que nós temos para nós na década de 80, de uma mecanização. E cada vez a indústria vai ficando mais mecânica, cada vez a indústria vai tendo mais robôs, vai tendo mais máquinas substituindo a mão de obra humana. Tudo bem? Por mais que você tenha um aumento de pessoas trabalhando na indústria, a proporção das pessoas trabalhando na indústria com relação às máquinas faz com que tenha uma queda, não um aumento no número de pessoas lá dentro, tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, aqui nesse ano de 1980, o Brasil tinha algo em torno de 2 milhões de pessoas trabalhando nas indústrias. Hoje, aqui que nós temos 14% da nossa população, entre aspas, vamos por assim, né? Nós temos quase 30 milhões de pessoas trabalhando nas indústrias. Mas só que é um número mais baixo comparado ao antigo. Por quê? A população aumentou e o número de pessoas trabalhando na indústria também aumentou. Mas só que cada vez mais, conforme aumenta o número de pessoas, também aumenta o número de máquinas sendo usadas. Beleza? Então, bora lá. A participação relativa do número de trabalhadores no setor terciário é destaque.
vem crescendo em maior ou menor escala em toda a população economicamente ativa em todos os países, ou na maioria dos países, tá, pessoal? Então, o que eu quero destacar para vocês aqui? Vamos lá. Minha luz acabou de cair. Aí, minha luz agora voltou ao normal. Vamos embora. O que eu quero destacar para vocês aqui? Olha isso, pessoal. Vamos fazer esse comparativo. Setor primário é o laranjinha aqui, ó, tá bom? Vamos lá, laranjinha. Agricultura, né, extrativismo e pecuária também. Caça, pesca e tudo mais. Ó, laranja, é esse aqui, ó. Olha que pouquinho. E extrativismo mineral, que é esse vermelhinho aqui. Então, o setor primário, eu somo esses dois. Meu, quase nada. Setor industrial, indústria de transformação, nós temos até que uma participação boa. Serviços industriais, né, utilização tal, pública, por exemplo, nós temos aqui um percentual muito pequeno, vocês podem observar, é construção civil, que ocupa uma área razoável, beleza? Os outros 3 que sobraram é o setor terciário. Repara o setor terciário como ele abriga, como ele vai ter uma gama muito grande de trabalhadores. O setor terciário, ele concentra, sempre concentrou, né, desde esse 1960, 1970, com essas revoluções, a máquina chegando ao campo e expulsando as pessoas do campo, a industrialização na década de 80, também expulsando as pessoas da indústria, obrigam as pessoas a trabalhar na prestação de serviço. Mas vem cá, vamos refrescar. O que é prestação de serviço? Médico, dentista, professor, padeiro, açougueiro, tudo que você imaginar, parte do comércio, tudo que presta serviço ou faz um tipo de comércio, um tipo de venda, tá, pessoal? A tiazinha que faz um bolo para vender para você em casa, tal, faz bolo de aniversário, faz brigadeiro, salgado. Pô, isso aí tudo, pessoal, faz parte de comercialização, beleza? Não vamos esquecer disso aí, então. Então, nós vimos aqui que o setor terciário, ele é muito forte, não só no Brasil, mas no mundo todo. A média mundial de pessoas trabalhando no terciário é de 52%. A média brasileira hoje está chegando perto dos 60%, não sabe? Então, quase um em cada 3 brasileiros, não, perdão, dois em cada 3 brasileiros, quase, né, isso, trabalham no setor terciário. É muita gente. Tudo bem? Aê, pessoal, agora então vamos falar um pouquinho sobre o desemprego no mundo e no Brasil, tá? Todo mundo observando certinho aqui, vamos explicar, é facinho de entender então, né? Nós tínhamos a população economicamente ativa mundial, né, em 2016, que era de 3,3 bilhões de habitantes, dos quais cerca de quase 200 milhões de habitantes, né, encontravam-se em condições de desocupado, portanto, eles estavam desempregados. Aí nós temos duas formas de desemprego. Vamos nessa, então? Vamos falar um pouquinho das 2 formas de desemprego? A primeira forma de desemprego que nós temos, ó, dos 2 tipos, né? A primeira é estrutural. O desemprego decorre através de transformações tecnológicas, que resultam na automação de vários setores produtivos. Por exemplo, são vagas de empregos que nunca mais serão recuperadas. Aquele tiozinho do supermercado que ficava medindo o peso da fruta, né, dos legumes, tudo, ele começou a ser substituído pela própria mulher do caixa que digita o código da fruta e já pesa lá. Então, você elimina aquela mão de obra, ela não volta, certo? Ela está sendo automatizada. Então, esse é um desemprego estrutural, é na estrutura, tá? Agora, quando é na conjuntura, são aqueles empregos decorrentes de crises econômicas globais que acontecem no mundo, crises financeiras, por exemplo, a de 2008 nos Estados Unidos, 2012 na União Europeia, né? Essas crises que atingem o mundo, as pessoas são mandadas embora porque as empresas fecham, na hora que passa a crise, as pessoas são recontratadas porque as empresas voltam a abrir. Tudo bem? Então, vamos lá. O desemprego no mundo e no Brasil, muito interessante. Olha aqui, ó. A taxa de desemprego do Brasil em 2015 era de quase 10%. Repara, relativamente pequena se comparada a países europeus como a Croácia, Espanha ou Grécia. Eu gosto muito de citar o esquema da Espanha, pessoal,
que a Espanha chegou a bater 32% de população desempregada, tá? A Grécia bateu 36% de população desempregada, em alguns períodos ali trágicos para eles, né? A Croácia também, ela na crise de 2012, né, da Europa como um todo, a Croácia bateu quase 40% de desemprego. E o Brasil, nesse período, ele sempre se manteve entre 9% a 12%, nunca oscilou tanto. Então, antes de pensarmos, pô, o Brasil é uma porcaria, pensa que tem gente muito pior que nós e que passaram por crises piores que as nossas também, tá certo? No entanto, é importante destacar que existe um grande número de trabalhadores que exercem a sua função sem carteira assinada. Isso serve para a Croácia, Espanha e Grécia, como serve principalmente aqui para nós no Brasil. Existem períodos do Brasil que a população que fica desempregada, esses 10% de pessoas sem emprego, existem períodos que metade dessa população trabalha, mas sem carteira assinada. E para finalizar essa aula, eu coloquei esse gráficozinho que ele mostra a proporção de pessoas com carteira assinada, dividido entre homem, que está de azul, e rosa, né, que são as mulheres, a proporção de pessoas com carteira assinada. Quantos por cento tem carteira assinada dentro de cada setor? O que faltar são as pessoas que não têm carteira assinada, mas que provavelmente trabalham de uma forma meio de ilegalizada, né, ilegal, dentro aqui do mecanismo. O que eu chamo a atenção para vocês é aqui, ó, no setor industrial, o homem, 73% dos homens têm carteira assinada, no setor industrial, 53% das mulheres têm carteira assinada. Então, as mulheres têm menos carteira assinada que o homem no setor industrial. É fácil explicar, numa indústria, por exemplo, de uma indústria têxtil, você pode passar a mão de obra para a mulher fazer, inclusive em casa, ela vai ficar costurando na casa dela, como acontece em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, né? As casas têm seus quartos ou salas transformados em ateliês para costura, né? Aí a indústria não precisa pagar o galpão, vira para a mulher, paga o salário dela, ela está na casa dela, tecnicamente não tem um vínculo. E aí a empresa se vê livre de pagar a carteira assinada para a mulher. Mas já na construção civil é ao contrário. A parte de acabamento, a parte de recepção, a parte de projeção de trabalho é feita em grandes parcelas por mulheres. E esses são cargos de registro. Já a parte de construção pesada, o famoso pedreiro, vamos por assim, as construtoras elas têm o hábito de fazer acordos assim. Eu te pago 2.000 de salário e gasto R$500, não é só isso, tá, pessoal? E gasto R$500 com imposto, INSS, carteira assinada. Você quer ganhar 2.000 ou 2.500? O cara vai, 2.500. Fala, então eu não te registro. Assina um acordo aqui, eu vou te contratar por 88 dias, para não dar 90 dias, para não criar vínculo. Eu te contrato por 88 dias. Terminado esses 88 dias, você ganha ali uma semaninha de folga, volta aqui, eu assino mais 88 dias com você. Certo? Certo. Aí os caras aceitam fazer isso, ganha 2 pau por mês, 2.500, né? E para o homem tá certo. Já dentro da construção civil, os cargos que as mulheres executam, não dá para você burlar a lei desse jeito. Então, por isso que muitos pedreiros, eles não se aposentam como pedreiros, porque ao longo da vida, eles não pagam o INSS, não pagam fundo de garantia, não pagam a previdência, que é tão fundamental. Aí dá essa diferença enorme dentro da construção civil. Olha aqui, ó. Dentro da parte de construção, você tem muito mais mulheres com carteira assinada que fazem a coisa correta do que o homem, certo? No comércio, você vai ter a presença maior das mulheres. Serviços prestados a empresas também você vai ter mais mulheres do que homens com carteiras assinadas. A administração pública, as mulheres também se destacam com carteira assinada. Serviços domésticos é o que chama atenção, porque quando a gente fala de serviço doméstico, todo mundo pensa em empregada doméstica. Mas o serviço doméstico é quando a pessoa coloca assim, autônomo. Aí ele registra como autônomo na carteira de trabalho dele e ele não é registrado a nenhuma empresa. Então, se ele não é registrado a nenhuma empresa, o que o governo entende? Que você está trabalhando em casa.
Muitas pessoas se registram como autônomo, não colocam empresa, porque daí não precisa pagar imposto, certo? Advogado, por exemplo, faz muito isso. Tem engenheiro que faz muito isso. Trabalha, entre aspas, em casa. Por isso que sai serviço doméstico. Aí o número de homens que fazem isso aumenta muito, tá? Porque, infelizmente, muitas pessoas que trabalham em casa, como do lar, mães que não trabalham, que se dedicam à família, elas não têm o registro em carteira. Aí vem um número pequeno de mulheres também com registro em carteira, tá? Porque as mulheres, quando elas vão trabalhar como autônoma em casa, é um número bem reduzido, né, que chega a beira aí os 37%, 36%. Tudo bem? Então vamos lá. Outros serviços vocês têm o destaque também dos homens. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Desculpa aí a queda da internet, né? Mas estamos aí, estamos juntos. Grande abraço, fiquem com Deus. Pode abrir para pergunta. Valeu! Vocês são demais, muito engraçado. Valeu, obrigado pela aula aí. Tivemos uns percalços no meio do caminho, cai a internet, vem para lá e vem para cá, mas estamos juntos. Não esqueçam, pessoal, espero que tenham gostado. Vamos tirar as dúvidas, pode mandar aí para mim. Se inscrevam aqui no canal, opa, aqui nesse cantinho aqui no canal. Temos opções de vídeo aqui para vocês também, outros vídeos para vocês estarem acompanhando. Compartilhe, ative o sininho e assim sucessivamente. Um grande abraço, até mais. Valeu, povo.